Olá pessoal, tudo bem? Dessa vez nós vamos falar sobre a formação econômica do Brasil e vamos entender como é que nós chegamos do Brasil que somos hoje. Esse Brasil que nós conhecemos hoje, ele foi formado a partir de um processo evolutivo, econômico e territorial. E nesse sentido, nós precisamos entender algumas coisas importantes sobre ele. Então vamos lá. Na primeira parte, eu quero falar um pouco para vocês de como evoluiu o Brasil a partir da chegada dos imigrantes. Antes disso, os habitantes do território, que no futuro ia ser chamado de Brasil, eles viviam num sistema comunal. O que é um sistema comunal? Um sistema onde não existia a propriedade da terra, não existia ninguém dono do território. Com a chegada dos imigrantes europeus, com a chegada dos portugueses aqui, esse processo começou a mudar. E o processo de mudança aconteceu principalmente na questão econômica, quando o Brasil passa pelas grandes navegações, o Brasil rota das grandes navegações e chega aqui vários barcos. Os primeiros foram os portugueses, mas depois chegaram outros também aqui. Os portugueses se interessaram primeiramente pela exploração local, né? E a sua chegada marca o início da formação do território brasileiro, que teve vários nomes, você estudou história, né? Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, até chegar em Brasil. E quando ela chega em Brasil, nós vamos ter aí a formação desse território que nós conhecemos hoje. Bom, o primeiro ciclo econômico que nós vamos ter aqui é o ciclo do pau-brasil. O econômico do pau-brasil ele é importante por dois motivos. O primeiro, porque ele caracterizava uma exploração econômica dos portugueses no Brasil. E isso é uma característica da colonização brasileira. O processo de formação econômica do Brasil passa por uma colônia de exploração. Então os portugueses vinham, levavam esse pau-brasil embora e negociavam ele na Inglaterra, coisa e tal. O pau-brasil era usado na Europa para tingir roupa, a cor dele avermelhada servia para tingimento, mas também ele era utilizado aí para a confecção de móveis e tudo mais, né? Bom, essa retirada do pau-brasil, o segundo ponto que você tem que lembrar, é que ela é o início do processo de desmatamento aí da Mata Atlântica, né? Então a Mata Atlântica começa o seu processo de devastação a partir da retirada do pau-brasil nesta área. Os portugueses usavam mão de obra indígena para fazer isso e tiravam esse pau-brasil no sistema de cunhadismo, né? Que você já deve ter visto em história. O segundo ciclo importante da economia brasileira que você tem que lembrar, ainda no Brasil colônia, ainda com os portugueses, é a cana-de-açúcar. Produto que na Europa tinha um valor comercial muito alto, o mundo queria muito esse produto e ele já era produzido em alguns outros lugares, na América Central, na África, em alguns lugares, e no Brasil passou a ser produzido então com os portugueses. Num primeiro momento utilizando mão de obra escrava indígena, que não deu muito certo, e no segundo momento trazendo então população em imigração forçada da África para o Brasil. Isso começa com a caracterização do território brasileiro como uma colônia de produção agrária, fica ligado nisso. Processo de formação de uma colônia agrária no Brasil. E isso é importante porque isso vai ser a nossa grande herança. A nossa grande herança da colonização portuguesa aqui no Brasil vai estar relacionado a essa produção agrária que foi feita aqui desde a cana-de-açúcar até os dias de hoje, inclusive o Brasil sendo um grande exportador de produtos agrários. Então fica ligado nisso que é importante. A cana-de-açúcar então se desenvolveu no Nordeste, sobretudo na zona da mata, retirando Mata Atlântica também, olha aí, ó, mais uma vez desmatamento da Mata Atlântica. Então retirando Mata Atlântica e produzindo ali essa cana-de-açúcar naquele solo de massapê, solo de qualidade ali para a produção dessa cana. E essa cana não era nada processada aqui, era levada toda para a Europa. Depois começou a ter alguns engenhos aqui que processavam a cana, levavam processado, mas em geral a produção a partir do Pacto Colonial era feita toda ela na Europa. Muito bem, só que depois da cana
os portugueses tiveram que colonizar mais essa região e desenvolver aí as capitanias hereditárias. Fica ligado nisso aqui. Eu falei depois da cana, mas o processo é concomitante, tá? Então as capitanias hereditárias, elas acontecem para um processo de domínio do território, para defesa do território português nas Américas. Então se determina que várias capitanias sejam feitas e os capitães donatários vêm da Europa para tomar conta da sua capitania, evitar a invasão, evitar a tomada do território por outros povos. A França já rodava isso aqui, a Holanda se fizeram, elas não se desenvolveram muito. A menor capitania, só para você ter uma ideia, era a capitania de Santana, essa aqui no sul do Brasil, ó. Ela saía desde o sul da cidade de Laguna, em Santa Catarina, e terminava depois da região de Curitiba ali. Então era uma extensão de terra considerável e era a menor de todas. As grandes capitanias, elas ficavam no Nordeste, né? Tu tinha algumas aqui entre o Nordeste e o Sudeste, mas as grandes ficavam no Nordeste. Duas se desenvolveram, Pernambuco e São Vicente, muito por conta da cana-de-açúcar, por conta da produção agrária, o escravismo, produção agrária, duas economias importantes que formaram o Brasil aí, colônia nesse período, e que vão dar origem a essa cultura agrária que nós temos no Brasil, tá? Então, o Brasil agrário, né, a colônia agrária, a colônia portuguesa agrária, transforma-se num Brasil agrário, que vai se desenvolver e com o passar do tempo vai chegar aí a uma agricultura tradicional e mais tarde uma agricultura moderna.